A Batalha dos Penhascos Vermelhos. A Batalha de Xisbish, também conhecida como Batalha de Xibi, 208 d.C., foi um importante conflito entre as forças do norte da China lideradas pelo Senhor da Guerra Kangkang, 155-220 d.C., e as forças aliadas, Liu Bei, falecido em 223 d.C., e Sun Quan, falecido em 252 d.C. Esta batalha é considerada o ponto de virada no conflito entre os vários senhores da guerra, que tomaram o controle de suas regiões e expandiram seu alcance durante os últimos dias da dinastia Han, 202 a.C., 220 d.C. Kangkang foi derrotado pela Aliança do Sul e levado para o norte, encerrando seu sonho de unificar a China sob seu domínio. A escaramuça nivelou o campo de jogo para os adversários centrais, já que Kangkang era anteriormente o exército mais forte e controlado. Mais tarde, quando Kangkang foi derrotado e forçado a recuar com pesadas perdas, Liu Bei e Sun Quan estabeleceram suas áreas e isso acabou levando ao período dos Três Reinos, 220-280 d.C. Reino. Sob Kang Wei, Liu Bei estava encarregado de Xuan, e Sun Quan era rei de Dongnuo. Os três reinos permaneceram em uma aliança desconfortável uns com os outros até serem unificados em 280 d.C. sob a dinastia Jin. O declínio da dinastia Han e a revolta do Turbante Dourado. A dinastia Han, que libertou a China após a dinastia Qin, 221-206 a.C., tornou-se cada vez mais corrupta em 630 d.C. A principal razão sugerida por historiadores chineses posteriores foi a mudança do papel das concubinas no governo chinês. Os eunucos eram originalmente apenas guarda-costas do harém, escolhidos para garantir a segurança e a pureza sexual das concubinas do imperador chinês. Mas a proximidade com o imperador e o fácil acesso às mídias sociais da guilda os tornaram ativos valiosos para a nobreza. O eunuco pode desempenhou um papel importante na elevação de alguns membros da aristocracia e na eliminação de outros. Além disso, forneciam ao governante um amortecedor entre ele e os vários grupos que buscavam seu apoio. Por c. Em 130 EC, os eunucos eram o poder real por trás do trono, controlando o governo e avançando em suas várias agendas. Os escritórios do governo agora podiam ser adquiridos de eunucos e preenchidos com vários parentes seniores desqualificados, que pagariam o preço. O outrora eficiente escritório de Han declinou à medida que mais e mais pessoas de alto escalão, sem treinamento em gestão governamental, ocupavam cargos, recebiam salários e negligenciavam seus deveres. Em 142 d.C., um movimento camponês conhecido como o Ano da Revolta dos Grãos foi fundado por um profeta taoísta chamado Zhang Daolin, que anunciou que ele e suas seitas se separariam do Império Chinês para estabelecer seu próprio país, onde pudessem cuidar melhor de suas vidas. Eles mesmos, seus próprios. Os Zhang, que gostavam do pensamento taoísta, não pareciam prestar muita atenção a Zhang e seus seguidores, pois não fizeram nada até 215 d.C. e mesmo assim não foi Han quem trouxe a área de volta às regras, mas Kangkang, que ele está servindo ao seu propósito ao fazê-lo. Talvez inspirado pelo sucesso limitado do movimento Five Packs, um curandeiro taoísta chamado Zanju iniciou sua própria rebelião em 184 EC. A rebelião do Turbante Amarelo. Essa rebelião rapidamente capturou a imaginação das pessoas e rapidamente se espalhou por todo o país. Zhang criticou a dinastia Han como aristocratas egoístas e hipócritas que perderam a posição celestial que tinham o direito de governar. O mandato do céu, que remonta à dinastia Zhou, 1046-256 a.C., é um contrato espiritual entre o governante e o Deus que garante a soberania e se manifesta no cuidado do governo com o povo. Zhang apontou que as pessoas estavam sofrendo enquanto os nobres não faziam nada para ajudá-los. Zhang concentrou seu movimento no princípio de Jiazi, valores, os valores básicos e internos de uma pessoa e, por extensão, suas ações. Todos têm valor divino, independentemente de sua classe social ou contribuição para a sociedade. E isso tem sido ignorado por funcionários do governo que desperdiçam recursos, desperdiçam tempo e energia, qualidade e buscam seus interesses mesquinhos, tudo às custas de quem são. Vai funcionar. A rebelião do Turbante Amarelo, assim chamada por causa do capacete amarelo que os insurgentes usavam, simbolizando o país, logo teve muitas camadas de atividade em toda a China. Zhang trabalhou para apoiar os camponeses. Ele não teve que esperar muito porque Han não queria deixar esse tipo de agitação passar,
como aconteceu com o caos das 5 dinastias. A ressurreição dos guerreiros. O imperador Lingdi, por volta de 168 a 189 d.C., continuou as políticas de seu antecessor de promover governadores regionais a posições militares para proteger a fronteira dos nômades Xianbei e Xiongnu, e muitos de seus melhores generais estavam longe da capital. Lingdi enviou seus generais Wang Fusong, falecido em 195 d.C., Lu Shi, falecido em 192 d.C., e Zhu Junyu, falecido em 194 d.C., para lutar contra os rebeldes, mas logo depois que um palácio foi destruído, outro palácio apareceu. Um oficial da corte, que também se tornou governador distrital, chamado Liu Yan, falecido em 194 d.C., sugeriu que o imperador empoderasse seus funcionários provinciais e distritais, libertando-os dos regulamentos do Estado e permitindo-lhes lidar com rebeliões por conta própria. Território. Eles são mais adequados. Ao fazer isso, Lingdi encorajaria o estabelecimento de vários estados independentes dentro de seu reino, mas, na falta de um plano melhor, ele concordou com isso. Um desses oficiais regionais foi Cao Cao, que alcançou nova independência e acabou com a rebelião em um ano. Zhang Jue foi morto em batalha ou morto e a revolta foi anulada no final de 184 d.C. Outros governadores provinciais também mudaram sua nova estrutura, tornando-se agora senhores, e depois que a revolta foi reprimida, eles começaram a governar suas províncias da maneira que escolheram e reivindicaram o território dos senhores sem consultar a política do governador ou da corte. Lingdi morreu em 189 d.C., deixando o trono para seu filho de 12 anos, Liu Bian, que se tornou imperador da dinastia Han. No entanto, ele era jovem demais para governar, então um oficial, seu tio Redin, foi substituído. No entanto, os eunucos queriam o controle do novo imperador e conspiraram para assassinar Redin ao mesmo tempo que Redin enviou uma mensagem aos distantes senhores da guerra Dongzhou, 192 d.C., e Yuan Shao, falecido em 202 d.C., para Lago Duon, e ajudá-lo a eliminar os eunucos. Os eunucos descobriram seu plano e o mataram, mas isso não os ajudou, pois Yuan Shao matou todos eles quando chegou à cidade e encontrou Redin morto. Enquanto os eunucos e seus apoiadores foram mortos, o jovem imperador, seu irmão Liu Xie e sua família fugiram da cidade e estavam a caminho de Chang quando Dong Zhuo os deteve. Dong trouxe o imperador e sua comitiva e agora possui o selo real, alegando que tem grande poder. Alianças e conflitos. Outros senhores da guerra, incluindo Cao Cao, se opuseram a isso e formaram uma aliança para derrubar Dong conhecida como Aliança de Guandong, por volta de 190 a 192 d.C. 26 senhores da guerra cercaram Luoyang com suas forças, mas Dong escapou, queimando a cidade e levando a população, incluindo o imperador, para Chang, onde a fortificou. Os senhores da guerra dizem que estão lutando para restaurar a dinastia Han e resgatar o imperador, enquanto Dong diz que o imperador é seu convidado e não está em perigo. Dong realmente apoiou o irmão mais novo do imperador Liu Xie para governar, e em 190 EC, o imperador Shao foi morto e Liu Xie tornou-se imperador de Xi'an. Os senhores novamente tentaram derrubar Dong, mas ele estava bem protegido. Ele acabou sendo morto por seu confidente e guarda-costas Lu Bu, e após sua morte, a aliança se desfez e ficou desfigurada. O imperador Xi'an estava agora preso em Chang, sob a influência de qualquer senhor no poder a qualquer momento, até que escapou em 195 d.C. e fugiu para o norte, finalmente encontrando o esconderijo de Cao Cao. Cao Cao agora detém as chaves para um governo legítimo com um governante e selo imperial dentro de suas fronteiras. Se a aliança está realmente interessada em devolver o poder aos Han, é quando eles podem esclarecer isso e resgatar o imperador ou trazê-lo de volta ao poder. Em vez disso, Cao Cao e os outros continuaram sua luta pelo poder, matando uns aos outros e sugando terras, enquanto o imperador permanecia sob a proteção de Cao Cao e não podia fazer nada. Cao Cao derrotou todos os oponentes, expandindo gradualmente seu território até capturar toda a planície do norte da China. Ele derrotou Yuan Shao, um de seus velhos amigos e camaradas, na Batalha de Guandu em 200 d.C., consolidando seu poder sobre muitos territórios e expandindo suas forças. De 200 a 207 d.C., Cao Cao continuou suas campanhas, construindo um grande exército, até que tudo o que ele precisava fazer era marchar para o sul e unir-se a esses territórios para dominar a China sob seu domínio. Penhascos Vermelhos. Cao Cao partiu no final do verão de 208 d.C. com um exército,
segundo suas estimativas, de cerca de 800 mil soldados. Estudiosos modernos e contemporâneos de Cao Cao consideram isso um exagero e que ele pode ter tido até 250 mil homens, mas mesmo assim, era um exército extremamente grande, especialmente quando seu oponente só podia equipar 10 mil a 50 mil soldados. O primeiro objetivo era capturar a cidade portuária de Jiangling, no rio Yangtze, o que permitiria a Cao Cao controlar o comércio e fornecer rapidamente tropas ao sul. Ele não encontrou objeções em sua jornada para Jiangling, mas sabia que outros senhores estariam esperando por ele quando chegasse à cidade. Enquanto Cao Cao estava a caminho, uma nova aliança foi formada contra ele liderada por Liu Beijian e Sun Quanjiu, mas incluindo vários generais notáveis como o Grande Guan Yu, de 220 EC, famoso por sua bravura militar. A arte e fama do homem que mais tarde ficou conhecido como Guangong, também conhecido como Guanji, o deus da guerra e proteção, e o brilhante estrategista Xu Du, falecido em 210 DC. Guan Yu liderou suas tropas através do rio enquanto Liu Bei, que o servia, marchou para o interior. A primeira escaramuça ocorreu quando Cao Cao atacou as colunas de Liu Bei, espalhando-as, e Guan Yu salvou as tropas e as enviou para o rio. Desta vez talvez Cao Cao vencesse, mas suas tropas estavam cansadas da longa viagem e não acostumadas com o clima e a paisagem do sul. Estavam muito confusas, muitas delas doentes. Guan Yu foi capaz de resgatar facilmente as tropas de Liu Bei enquanto no passado, Cao Cao provou ser um estrategista perfeito que planeja qualquer contingência e nunca deixará nada acontecer. Entre os muitos problemas que a campanha do Sul lhe trouxe foi o transporte submarino. Cao Cao adquiriu muitos navios de guerra de suas conquistas anteriores e planejava usá-los para dominar o Sul ao longo do rio Yangtze. Seus homens, acostumados a lutar, ficaram enjoados e, talvez em resposta a isso, Cao Cao amarrou os barcos para evitar tremores, de modo que a frota era uma massa de navios, não de barcos. Individualmente podem ir para o mar. Quando Cao Cao estava estacionado na margem sul do rio Yangtze, ele estabeleceu sua fortaleza flutuante nas proximidades, que inspirou um dos generais dessa aliança, Huang Gai, falecido em 210 DC, plano para derrotar Cao Cao. Huang Gai, um comandante de divisão com vários navios de guerra à sua disposição, contatou Cao Cao e disse que queria desertar e levar seus navios com ele. Cao Cao aceitou alegremente seu pedido e esperou sua chegada. Huang Gai então encheu os barcos com combustível e óleo e pediu a um pequeno grupo que os levasse para o rio. Quando estavam no meio, o vento agora os empurrou para a frente lentamente. Os marinheiros atiraram no navio e no pequeno barco. Os navios chegaram tão rápido e tão perto que Cao Cao não pôde fazer nada para detê-los e eles colidiram com seu navio, incendiando-o. Quando os navios explodiram em chamas, Zhou Yu entrou no quartel de Cao Cao pressionando, matando e dispersando as tropas de Cao Cao. Cao Cao percebeu que o dia havia sido completamente derrotado e anunciou uma retirada para o norte com os exércitos de Zhou Yu, Liu Bei e Sun Quan em perseguição. A estrada que o exército em retirada teve que tomar, a estrada Huarong, era uma estrada lamacenta que atrasou a marcha e adoeceu muitas pessoas, quase todas em declínio, e muitas morreram na retirada para o norte do que durante a curta batalha de X-Bish. Conclusão: quando Cao Cao retornou a Wei, ele recuou vitorioso, proclamou-se rei de seus territórios e fundou o reino Cao-Wei. Liu Bei seguiu para o sul, estabelecendo o reino Xuan, e San Junho fez o mesmo com seu reino Dongwu. A China está agora dividida em 3 partes, um período conhecido como o período dos 3 reinos. Cada rei reivindicou o direito divino de governar toda a China, mas cada um não tinha o poder de governar os outros 2. Tecnicamente, a dinastia Han ainda governava a China porque o imperador Qin ainda estava na corte de Cao Cao. Quando Cao Cao morreu em 220 EC, seu filho Cao Pi forçou o imperador a abdicar e estabeleceu a dinastia Wei, 221-265 DC, que os estados de Xuan e o Oriental os consideravam herdeiros legais. Jian e Liu Bei e Tongquan ambos se proclamaram reis. A China permaneceria dividida ao longo dessas linhas até ser unificada pela dinastia Jin em 280 DC. A Batalha de Red Cliff e o período dos 3 reinos é um dos tratados e períodos mais famosos e amados da história chinesa, graças ao romance best-seller do século XIV de Lu Guanzhong, Romance of the Three Kingdoms. O romance, uma obra de ficção histórica, se concentra na notória reputação de Cao Cao como um tirano implacável, personagens como Liu Bei e Sun Quan como heróis e eventos mágicos, como a convocação de espíritos para explodir o trem para Cao. Tao Chips,
como parte de uma atualização estrutural. O romance foi imensamente popular e ainda é lido até hoje. Em 2008 o diretor John Woo lançou o filme Radcliffe para aclamação da crítica e popular, e a guerra foi tema de videogames e outras obras. Com base nessas mídias, além de obras de arte e obras, Cao Cao é frequentemente retratado como um vilão supremo, com a intenção de conquistar a China por todos os meios, enquanto Liu Bei e Sun Quan são considerados heróis patrióticos que defendem a liberdade de seu país contra seu país, um tirano implacável. Na verdade, nenhuma das facções que se encontraram na Batalha de Red Beach tinham os interesses do povo chinês, e nenhuma delas tinha uma reivindicação legítima ao poder do Reino Celestial. Cada um competia entre si simplesmente por egoísmo, e as pessoas que deveriam lutar pagaram o preço por sua ambição. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo. Em vez disso, Cao Cao e os outros continuaram sua luta pelo poder, matando uns aos outros e sugando terras, enquanto o imperador permanecia sob a proteção de Cao Cao e não podia fazer nada. Cao Cao derrotou todos os oponentes, expandindo gradualmente seu território até capturar toda a planície do norte da China. Ele derrotou Yuan Shao, um de seus velhos amigos e camaradas, na Batalha de Guandu em 200 DC, consolidando seu poder sobre muitos territórios e expandindo suas forças. De 200 a 207 DC, Cao Cao continuou suas campanhas, construindo um grande exército, até que tudo o que ele precisava fazer era marchar para o sul e unir-se a esses territórios para dominar a China sob seu domínio. Penhascos Vermelhos. Cao Cao partiu no final do verão de 208 DC com um exército, segundo suas estimativas, de cerca de 800 mil soldados. Estudiosos modernos e contemporâneos de Cao Cao consideram isso um exagero e que ele pode ter tido até 250 mil homens, mas mesmo assim, era um exército extremamente grande, especialmente quando seu oponente só podia equipar 10 mil a 50 mil soldados. O primeiro objetivo era capturar a cidade portuária de Jiangling, no rio Yangtze, o que permitiria a Cao Cao controlar o comércio e fornecer rapidamente tropas ao sul. Ele não encontrou objeções em sua jornada para Jiangling, mas sabia que outros senhores estariam esperando por ele quando chegasse à cidade. Enquanto Cao Cao estava a caminho, uma nova aliança foi formada contra ele liderada por Liu Beijian e Sun Quanjiu, mas incluindo vários generais notáveis como o Grande Guan Yu, de 220 EC, famoso por sua bravura militar. A arte e fama do homem que mais tarde ficou conhecido como Guangong, também conhecido como Guanji, o deus da guerra e proteção, e o brilhante estrategista Xu Du, falecido em 210 DC. Guan Yu liderou suas tropas através do rio enquanto Liu Bei, que o servia, marchou para o interior. A primeira escaramuça ocorreu quando Cao Cao atacou as colunas de Liu Bei, espalhando-as, e Guan Yu salvou as tropas e as enviou para o rio. Desta vez talvez Cao Cao vencesse, mas suas tropas estavam cansadas da longa viagem e não acostumadas com o clima e a paisagem do sul. Estavam muito confusas, muitas delas doentes. Guan Yu foi capaz de resgatar facilmente as tropas de Liu Bei enquanto no passado, Cao Cao provou ser um estrategista perfeito que planeja qualquer contingência e nunca deixará nada acontecer. Entre os muitos problemas que a campanha do Sul lhe trouxe foi o transporte submarino. Cao Cao adquiriu muitos navios de guerra de suas conquistas anteriores e planejava usá-los para dominar o Sul ao longo do rio Yangtze. Seus homens, acostumados a lutar, ficaram enjoados e, talvez em resposta a isso, Cao Cao amarrou os barcos para evitar tremores, de modo que a frota era uma massa de navios, não de barcos. Individualmente podem ir para o mar. Quando Cao Cao estava estacionado na margem sul do rio Yangtze, ele estabeleceu sua fortaleza flutuante nas proximidades, que inspirou um dos generais dessa aliança, Huang Gai, falecido em 210 DC, plano para derrotar Cao Cao. Huang Gai, um comandante de divisão com vários navios de guerra à sua disposição, contatou Cao Cao e disse que queria desertar e levar seus navios com ele. Cao Cao aceitou alegremente seu pedido e esperou sua chegada. Huang Gai então encheu os barcos com combustível e óleo e pediu a um pequeno grupo que os levasse para o rio. Quando estavam no meio, o vento agora os empurrou para a frente lentamente. Os marinheiros atiraram no navio e no pequeno barco. Os navios chegaram tão rápido e tão perto que Cao Cao não pôde fazer nada para detê-los e eles colidiram com seu navio, incendiando-o. Quando os navios explodiram em chamas, Zhou Yu entrou no quartel de Cao Cao pressionando,
matando e dispersando as tropas de Cao. Cao percebeu que o Di havia sido completamente derrotado e anunciou uma retirada para o norte com os exércitos de Zhou Yu, Liu Bei e Sun Quan em perseguição. A estrada que o exército em retirada teve que tomar, a estrada Huarong, era uma estrada lamacenta que atrasou a marcha e adoeceu muitas pessoas, quase todas em declínio, e muitas morreram na retirada para o norte durante a curta batalha de X-Bish. Conclusão: quando Cao retornou a Wei, ele recuou vitorioso, proclamou-se rei de seus territórios e fundou o reino Cao-Wei. Liu Bei seguiu para o sul, estabelecendo o reino Xuan, e San Junho fez o mesmo com seu reino Dongwu. A China está agora dividida em 3 partes, um período conhecido como o período dos 3 reinos. Cada rei reivindicou o direito divino de governar toda a China, mas cada um não tinha o poder de governar os outros 2. Tecnicamente, a dinastia Han ainda governava a China porque o imperador Qin ainda estava na corte de Cao. Quando Cao morreu em 220 EC, seu filho Cao Pi forçou o imperador a abdicar e estabeleceu a dinastia Wei, 221-265 DC, que os estados de Xuan e o Oriental os consideravam herdeiros legais. Jian e Liu Bei e Tongquan ambos se proclamaram reis. A China permaneceria dividida ao longo dessas linhas até ser unificada pela dinastia Jin em 280 DC. A Batalha de Red Cliff e o período dos 3 reinos é um dos tratados e períodos mais famosos e amados da história chinesa, graças ao romance best-seller do século XIV de Lu Guanzhong, Romance of the Three Kingdoms. O romance, uma obra de ficção histórica, se concentra na notória reputação de Cao como um tirano implacável, personagens como Liu Bei e Sun Quan como heróis e eventos mágicos, como a convocação de espíritos para explodir o trem para Cao Ships, como parte de uma atualização estrutural. O romance foi imensamente popular e ainda é lido até hoje. Em 2008 o diretor John Woo lançou o filme Red Cliff para aclamação da crítica e popular, e a guerra foi tema de videogames e outras obras. Com base nessas mídias, além de obras de arte e obras, Cao é frequentemente retratado como um vilão supremo, com a intenção de conquistar a China por todos os meios, enquanto Liu Bei e Sun Quan são considerados heróis patrióticos que defendem a liberdade de seu país contra seu país, um tirano implacável. Na verdade, nenhuma das facções que se encontraram na Batalha de Red Bish tinham os interesses do povo chinês, e nenhuma delas tinha uma reivindicação legítima ao poder do Reino Celestial. Cada um competia entre si simplesmente por egoísmo, e as pessoas que deveriam lutar pagaram o preço por sua ambição. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo.